A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 8 e versículo de número 24, que diz assim: Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, nós vamos observar, irmãos, que até os discípulos se desesperaram diante dos ventos contrários. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora estão vivenciando ventos contrários? Deus lhe fez grandes promessas, Deus disse que faria coisas extraordinárias na sua vida, só que você está vendo as coisas acontecendo contrária. Parece que você perdeu o controle. Deus me trouxe aqui para te dizer que você pode perder o controle de tudo, mas Ele não perde o controle de nada. Jesus estava no controle inteiramente do que os discípulos estavam vivendo. Foi Jesus quem convidou os discípulos para passarem para o outro lado. Não foi os discípulos que pediram. Não eram eles que queriam ir para o outro lado, mas foi Jesus que convidou. Eu aprendo que todas as vezes que Jesus nos convida para passar para o outro lado, para viver os propósitos dele, ele vai se responsabilizar por mim, por você. Declare comigo: o meu Deus se responsabiliza por mim e nada nem ninguém poderá frustrar os planos dele na minha vida. O meu Deus se responsabiliza por mim e nada nem ninguém poderá frustrar os planos dele na minha vida. Quando Deus me chama, quando Deus te chama, quando ele nos escolhe, irmãos, nós não precisamos temer a nada nem a ninguém. Nós não precisamos ficar com medo da tempestade, com medo do vento, com medo da fúria do inimigo, do deserto, do vale. Não! É somente confiar. É somente saber que Jesus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus estava no barco. Quando Jesus está no barco, meu irmão e minha irmã, pode até parecer que ele vai afundar, mas ele não afunda. Jesus, ele estava inteiramente no controle de tudo. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer: por mais que os ventos sejam contrários, creia na palavra. Por mais que os ventos sejam adversos, sejam ventos que verdadeiramente estejam soprando a sua embarcação, parecendo que ela vai afundar. Parece, mas não vai. Porque quando Deus, irmãos, ele designa algo para mim, para a sua história, tem que acontecer como ele designou. Tem que acontecer da forma que ele falou. Foi Jesus quem havia dito: passemos para outra margem. Os discípulos iriam chegar onde o Senhor designou, porque quando ele ordena, irmãos, os ventos obedecem. O mar aquieta, rabaracanta. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. Nós servimos a um Deus que tem poder sobre a natureza. Nós servimos a um Deus que tem poder sobre os ventos contrários. Nós servimos a um Deus que tem poder sobre o deserto, sobre o vale, sobre a morte, sobre as enfermidades, Aramandarai. Sobre o divórcio, sobre as perseguições, sobre a justiça. Ele tem poder sobre todas as coisas, meu irmão. Declare comigo: meu Deus não perdeu o controle de nada na minha vida. Daqui a pouco ele se levantará por mim. O meu Deus não perdeu o controle de nada na minha vida. Daqui a pouco ele se levantará por mim. Irmãos, quando o Senhor resolve se levantar por nós é diferente. Quando o Senhor resolve fazer decantaramandarai o impossível na minha e na sua vida é diferente. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus, ele é um Deus misericordioso. Nós precisamos entender que Deus, ele trabalha ao nosso favor. Daracantaramandarai. Ele trabalha a favor daqueles que nele esperam, que nele acreditam. Daqueles que esperam no Senhor. Você tem esperado no Senhor, não tem? Irmãos, os ventos estão contrários. Estou esperando no Senhor, mas as adversidades são grandes. Deus está dizendo: continue confiando, Daramandaraia, em mim. O vento pode estar contrário, a palavra pode ser contrária, alguém pode estar olhando para você dizendo: não vai ter nada, esse cenário seu não vai mudar, os ventos estão soprando contra, você está indo para um lugar, mas seu barco está sendo levado para outro, e o Senhor está dizendo: você vai para onde eu designei, porque eu estou hoje acalmando este vento contrário na sua vida. Declare comigo: hoje o meu Deus está acalmando os ventos contrários na minha vida. Hoje o meu Deus está acalmando os ventos contrários da minha vida. O vento contrário, irmãos, é para tentar tirar a gente da direção, do foco.
Porque o vento contrário, ele vai soprar contrário do que você já estava indo. Porque os discípulos estavam indo para outra margem, para o outro lado. Mas quando os ventos sopram ao contrário, eles começam a ir para onde? Ao contrário. Eles não vão para a direção que Deus designou. Eles estavam indo contra. E tem momentos, irmãos, que é assim na nossa vida. Parece que a gente está indo na contramão daquilo que Deus falou com a gente. Parece que está tudo realmente tão contrário. E a gente pergunta, Deus, o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Por que o Senhor ainda não resolveu isso aqui? Por que o Senhor ainda não fez Derecanta-lamandará esse milagre acontecer? Por que o Senhor não trouxe ainda a resposta que eu preciso, se o Senhor tem poder sobre todas as coisas? Os discípulos sabiam que Jesus tinha poder para acalmar vento, tempestade, para fazer qualquer coisa, porque Ele é o Filho de Deus, irmãos. Só que tem momentos que o desespero nos cega, que o medo nos cega. Você já observou uma coisa? Que tem situações que o medo vem tão forte a ponto de querer lhe cegar. Você já pensou 1001 coisas com medo e não era nada daquilo que você estava pensando? Quantas pessoas pensam num diagnóstico tão terrível e quando você vai ver não era nada daquilo que você estava pensando? Quantas pessoas pensam em coisas ruins e quando você vai ver não era nada daquilo que você estava pensando? Isso é o diabo que sopra. O inimigo tenta soprar na sua mente diariamente coisas realmente negativas para que você venha ficar com medo. Porque se você tiver medo, a sua fé é paralisada, decantaramandaraya. Se você der lugar ao medo, a sua fé não consegue, sabe, evoluir, não consegue crescer. Então por isso você não pode dar lugar ao medo. Você tem que entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aramandaracantaраmandarai. O Senhor não ribiandaracantarasto. O Senhor não perde o controle. E Ele está dizendo, eu estou no controle de tudo. O vento está contrário. O seu barco está sendo açoitado para um lugar contrário do que Deus disse. Se preocupe não. Jesus está se levantando. A Bíblia diz que os discípulos começaram ali a chamar Jesus. Começaram ali a despertar a Ele. E falar, Senhor, estamos perecendo. Mestre, estamos perecendo. Às vezes a gente faz assim com Jesus, né? Senhor, se o Senhor não se levantar, eu não sei o que vai ser de mim, Senhor. Eu vou sucumbir, resolve essa situação aqui, Senhor. Entra com providência nesse negócio aqui, Deira, vai. Abre essa porta aqui, Senhor. Eu preciso viver isso aqui, porque se o Senhor não fizer, eu não sei o que vai ser de mim. Tem momentos que a gente começa a se desesperar e começa a dizer para o Senhor o que nós estamos enfrentando e passando. O quão difícil está para nós continuarmos de pé diante de uma situação. Os discípulos não conseguiam ter controle sobre os ventos. E tem situações que Deus permite a gente perder o controle, que é para Ele glorificar o nome dEle. Os discípulos não tinham controle sobre o vento. Os discípulos não tinham controle sobre o mar revolto. Você não tem controle sobre algumas coisas e você sabe do que Deus fala. Tem coisas, xarabaracanta, que fugiram do seu controle, mas Deus manda eu te dizer que não fugiu do dele. Mas Deus manda eu te dizer que Ele está inteiramente no controle, trabalhando por você. Pronto para operar o milagre que você tanto espera, precisa e pede a Ele. Mas você tem que entender que Ele está no controle. Antes de Jesus se levantar aqui na embarcação de alguém, Ele te trouxe aqui para te lembrar que Ele sempre esteve no controle. Mesmo que agora as coisas pareçam contrárias, Ele está no controle. Mesmo que os ventos estejam soprando o contrário na sua embarcação, levando você para um rumo, parece que diferente, parece que você não vai chegar onde o Senhor disse que você chegaria, mas Deus manda te dizer que você vai chegar. Deus manda te lembrar que Ele está no controle de tudo, assim como Ele estava no controle de tudo que estava acontecendo com os discípulos aqui. Ele está no controle de tudo que está lhe acontecendo. O controle de tudo que você está passando não está na mão dos homens. Não está no seu barco. Não está na ajuda humana, mas está no Senhor. Porque Ele tem poder, irmãos. Ele tem poder para executar milagre. Ele tem poder de iramandocantarasturamandarai para fazer o impossível acontecer. E quando o meu Deus diz, e quando o teu Deus diz, o nosso Deus, que você vai chegar, você chega. Quando Ele diz que você vai viver, nunca duvide da palavra dEle, você vive. Quando Ele diz que Ele vai lhe curar, não duvide, Ele lhe cura. Quando Ele diz que vai restaurar o seu casamento, não duvide, Ele restaura. Quando Ele diz que vai salvar esse filho ou essa filha, não duvide, Ele salva. Ele, quando fala algo, Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Você só precisa ficar na posição. Você só não pode pular desse barco por causa do desespero. Continue no barco. Jesus está no barco, isso que importa. Realmente o vento está contrário, mata revolto, mas não pule do barco não. Continue onde o Senhor designou que você ficaria. Continue aonde o Senhor designou que era para você estar. Porque tem gente que quando vê o vento contrário se desespera e quer tomar atitudes precipitadas, quer pular do barco.
quer ir para outra direção, quer fazer as coisas conforme a sua própria vontade. Lembre-se, se Jesus que mandou eu passar para o outro lado, é Ele quem se responsabiliza por mim. Então eu não preciso me precipitar. Então eu não preciso ficar buscando uma direção, humanamente falando, com a minha própria força. Eu tenho que entender que é Ele quem vai dar a direção que eu preciso. Os discípulos começaram a clamar. E a Bíblia diz que Jesus se levantou. Quando Jesus se levanta é para solucionar o problema. Eu vou profetizar que Jesus está se levantando para solucionar o seu problema. Declare comigo, o meu Jesus está se levantando hoje para solucionar o meu problema. O meu Jesus está se levantando hoje para solucionar o meu problema. Irmãos, não tem causas difíceis que o nosso Jesus, o nosso amigo, não possa solucionar. Não existe problemas e adversidades que fujam do controle dele, porque ele é todo poderoso, né? Nós estamos falando aqui de um Jesus todo poderoso. Nós estamos falando aqui de um Jesus que não tem nada que ele não tenha controle. Não existe nada que, humanamente falando, seja difícil para ele operar. Não! Para mim, para você, tem impossibilidades. Para mim, para você, tem realmente situações que a gente perde o controle, mas para ele, não. Jesus se levanta e vai na raiz do problema, repreende o vento e acalma a tempestade. Porque tem ventos que pareciam que ia te fazer sucumbir. Tem ventos que pareciam, que ia te fazer morrer. Tem ventos que açoitaram a sua embarcação, que se Jesus não está nela, você ia passar vergonha. Você realmente ia perecer. Você realmente não ia conseguir vencer. Mas porque Jesus está no seu barco, qual a importância de Jesus estar no barco? Qual a importância da gente ter Jesus sempre à nossa companhia, da gente estar sempre próximo dele? Porque aí quando se levanta o vento e a tempestade, a gente tem a quem recorrer. A palavra do Senhor nos diz que muitas são as aflições dos justos. Quando a gente serve ao Senhor, não quer dizer que a gente não vai ter aflições, porque a Bíblia deixa claro, muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor de todas os livra. Então, o Senhor nos livra por quê? Porque nós estamos próximos dele. Tem gente que passa pelas tribulações que o cristão passa, mas não suporta. E nós suportamos por quê? Porque nós sabemos quem está na nossa embarcação. Porque nós sabemos que aquele que anda conosco não perde o controle de nada. Nós colocamos a nossa confiança nele. Aqui está uma importância de Jesus estar na embarcação. Jesus precisa estar na sua embarcação. Jesus precisa estar na minha embarcação. Jesus precisa ser o centro da minha vida e da sua vida, porque a partir do momento que ele é o centro da nossa vida, as coisas, elas mudam. As coisas, elas fluem. O vento e o mar, eles são acalmados. O Senhor está aquietando vento e tempestade, mar, deserto, adversidade, vale que você tem enfrentado. Ele está tirando você de uma situação muito turbulenta. Eu estou conversando com pessoas que estão em situação de tribulação, sabe? De você olhar assim e dizer assim, meu Deus, está tudo tão turbulento. Uma turbulência tão grande está me acontecendo. E o Senhor está dizendo, eu estou chegando para assim transformar essa história sua. Eu estou me levantando por você. E eu vou tirar você dessa tribulação e dessa angústia. Declare comigo, meu Jesus hoje está se levantando para me tirar dessa tribulação e dessa angústia. O meu Jesus hoje está se levantando para me tirar dessa tribulação e dessa angústia. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, meu Deus, por essa palavra. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor está no controle inteiramente de tudo, Pai. E se o Senhor diz para nós que se levanta para nos defender, a gente não precisa se preocupar com nada. Porque os ventos e as tempestades, elas são acalmadas para a glória do teu nome. O Senhor é o Deus, Pai Todo-Poderoso, que está no Damandaraia, que está no controle de tudo, Pai. E agindo e operando o Senhor, de Iramando Cantaramandaraia, ninguém pode impedir. Foi o Senhor, Pai, quem se levantou para repreender o vento e acalmar as tempestades, meu Pai amado, as adversidades, as aflições que os discípulos estavam passando ali naquele momento, o desespero, Pai, porque tem momentos que o Senhor, meu Deus, se levanta, repreende o mar revolto, repreende os ventos contrários e nos dá vitória. Eu creio, Pai, que esse momento é chegado na vida do teu povo. Eu creio que o Senhor paralisa deserto, paralisa vale, vento, tempestade, adversidade, problemas que o teu povo tem enfrentado. Ô Senhor, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte
Que o Senhor restaure, que o Senhor anime, que o Senhor restitua, que o Senhor abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, Senhor. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu tô no cara pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for para a glória do teu nome, Pai, que o Senhor dê milagre, que o Senhor dê testemunho, que o Senhor dê resposta para o teu povo, Pai. Faz com que eles venham se alegrar na tua presença, porque o Senhor é Deus do impossível. Continua conosco. Assim eu te peço e eu te agradeço, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus, ele diz para você que tudo está no controle dele e que ele vai se levantar por você. E esse vento aí contrário vai ser acalmado. Receba esta palavra em nome de Jesus. Se você crê e recebe, declare amém. Que Deus te abençoe.